Quem não é casada, antes de que isso aconteça na sua vida, de casar e de repente parar de ter relação sexual, você precisa descobrir o por qual motivo isso acontece. Então, a minha sugestão para você é que você fique aqui de modo preventivo na sua vida, tá bom? Sabe o que eu quero falar para vocês também? Quando eu fiz meu juramento para ser médica, eu decidi que eu sempre daria um acolhimento e uma atenção para aquele que precisa. O juramento, assim, na medicina não é só, eu juro, né, que de repente eu tô numa estrada, acontece um acidente e eu não posso negar ali o socorro. Ou, por exemplo, se de repente precisa de um médico no avião, eu não posso negar a minha profissão e negar uma ajuda. Na medicina não é só esse o juramento. Então, quando eu decidi ser médica, eu também decidi que iria dar atenção àquele que necessitasse. A diferença é qual é o tipo de atenção que eu dou, né? Qual é o meu chamado, o que é que eu posso ajudar, o que é que eu posso entregar para vocês. E quando foi ontem acho que era mais ou menos umas 11 horas da noite, eu estava aqui sentada na mesa aqui na sala com o meu marido e eu fui e contei para ele uma história que eu não tinha contado para ninguém. Sabe histórias de consultório? Porque são tantas histórias, obviamente que tem algumas histórias que tocam a gente, né? Tem histórias assim que eu escuto, o que eu escutei e eu meio que paraliso e começo a entender, né, o que é que está acontecendo na vida daquela mulher. E aí, eu ensinando para ele o conteúdo que eu ia passar para vocês hoje. E ele assim, né, e ele falou, nossa, e aí no final ele falou, Juliana, isso tem que virar um livro. Falei, não, amor, mas é só uma live. Ele falou, não, isso tem que virar um livro, porque o que você vai entregar para eles amanhã é digno de livro, sabe? E eu falei assim, é verdade. É algo tão importante na vida da mulher ou na vida de um casal que poderia virar um livro. Então, faça o seu livro aí agora, né? E anote o que eu vou falar. Mas eu estava contando para ele sobre o conteúdo e sobre a história dessa paciente minha. Ela chegou no consultório, e a história é forte, tá, gente? Eu vou tentar não me emocionar para poder contar para vocês a história. Veio um casal no meu consultório há 3 anos atrás. Ele com 66 anos e ela com uns 46, 48 anos. E ela tinha me dito, assim, que estava com os hormônios baixos, né, que estava com dificuldade na sexualidade e que ia lá pedir ajuda. Tá, aí ele foi, subiu com ela, né, no consultório e tal, e ela ficou muda, e ele ficou o tempo todo falando, olha, porque quando eu casei com essa mulher, ela era uma mulher que sorria, era uma mulher que se relacionava com o pessoal da minha família, ela era uma mulher alegre, ela até cantava na igreja, se cuidava, né, cuidava do cabelo, e fazia atividade física, sempre muito disponível, nós viajamos e tal, tudo mais. E de uns 20 anos pra cá, aí eu falei, oi, como? Aí ele falou, de uns 20 anos pra cá, ela é uma mulher seca, é uma mulher frígida, e ela do lado, assim, olhando, escutando. Que não quer ter relação sexual, não se cuida mais, só pensa em cuidar da casa. E ela foi enchendo o olho de água, assim, e ele falando um monte de coisa. E eu não aguentei. Eu quero que vocês entendam, gente, que não é questão de ser feminista, sabe? E eu já sempre expliquei, feminista, né, é aquela mulher que ela afasta o masculino dela. E ser mulher é desejar unir ao masculino. O masculino dela, porque todas nós mulheres temos um masculino no sentido hormônio masculino, nós temos forças. Então,
essa questão masculina a mulher tem, mas a mulher o que ela mais deseja é ser feliz com aquela pessoa que ela casou. A gente não casa para ser infeliz, a gente não casa para maltratar o outro, a gente não casa para olhar para aquele homem e falar assim, ó, eu não quero ter relação sexual com você porque eu quero que você se exploda. A gente não casa para fazer isso. A gente não casa para falar assim, olha, eu não tenho desejo sexual, eu não quero, eu tenho dor, eu sou triste, e eu tô fazendo isso de propósito para que você, de repente, fique com uma outra mulher e eu tenha uma razão para separar de você. A gente não casa para isso. Nós mulheres não casamos para isso. Nós casamos para ser feliz, né? Nós casamos para construir uma família. A diferença é que quando você acha, quando você pensa que o sexo, o ato sexual vai resolver as suas dores emocionais, seja da família de origem ou da tua história, né? Das dores emocionais quando você tinha 7 anos, tinha 11 anos, ou das dores emocionais, por exemplo, dessa mulher, que ela estava já sentindo há 20 anos dentro do casamento. O ato sexual em si, o sexo, ele não vai curar isso. O que cura toda essa história, e eu quero falar isso para vocês, é muito mais profundo do que o ato sexual. Sim, o ato sexual, o sexo ele cura, o sexo é um remédio a partir de que você entenda todo o processo até chegar ali naquele ato sexual. Que é mais ou menos assim, entre o céu e a terra, né? Entre o céu e a terra tem um caminho a caminhar. O que é que gera desconforto? Quando o homem e a mulher, eles acreditam ou eles acham que deitar na cama e ter 5, 10, que seja 20 minutos de relação sexual vai resolver tudo o que já está morrendo. Então, antes de morrer o sexo no casamento, olha que forte essa frase. Antes de morrer o sexo no casamento, muitas coisas já foram sepultadas antes. Talvez o sexo no seu casamento, ainda o sexo no casamento não acabou definitivamente. Talvez você tinha relação sexual e era mais feliz, era mais plena, só que você está vendo que o caminho que você está caminhando é para um lugar onde vai acabar. É para um lugar onde você está tendo mais dor, você está tendo mais frustração, você está tendo mais tristeza. E aí, de repente, você encontra pessoas falando que sexo cura, que um sexo pleno pode ajudar você em uma doença. Só que quando a gente fala de sexo, essa palavrinha que tem 4 letras, nós temos um caminho para caminhar e não necessariamente o ato sexual. E aí o caminho para caminhar, mais o ato sexual, ele libera coisas químicas no nosso organismo que são o suficiente para manter uma mulher feliz, para manter uma mulher plena, para manter uma mulher e um homem realizado, com produtividade. Vocês sabiam que as pessoas que mais têm sexo e que são plenos nessa área são pessoas que são produtivas? São pessoas que têm alta performance? São pessoas que vendem? E a gente tem até um estudo, eu já até contei sobre isso em Harvard, que pegaram de uma loja de departamento e chamaram os 10 vendedores. Todos os vendedores tinham sexualidade ativa, né? Eles eram plenos e eles dedicavam a isso. Então, o dedicar é todo dia. É todo dia o dedicar. O fato de você, de repente, isso é bem comum, né? As pessoas escutarem música, as pessoas se divertirem, né? Assim, dentro de casa, tomar um vinho, tomar uma cerveja, enfim, e vai pra cama, tem um sexo e até acredita que esse sexo foi bom, só que no outro dia
aquele caminho, ele não foi curado. O caminho das emoções, o caminho das alterações físicas, o caminho onde a gente vê que a minha cultura, os meus hábitos é diferente da cultura e dos hábitos do meu esposo, onde a visão que eu tenho da espiritualidade dentro do sexo pode ser diferente da visão que ele tem. Então vocês percebem que é algo que precisa ser trabalhado de forma intensa e que não é só o ato em si. E aí eu contando a história para ele, eu falei assim, olha, depois que o marido disse várias coisas a respeito daquela mulher em que ela estava há 20 anos sofrendo, né? E que ele estava descaracterizando ela há 20 anos, tirando a identidade dela, dizendo que ela já não era mais a mesma. E tudo aquilo foi enchendo de energia ruim dentro do meu consultório. E quem manda ali sou eu. E eu disse para ele, para, porque a paciente é ela. Então eu vou pedir para você descer e eu quero consultar a paciente. E ele levou um susto, desceu, e eu comecei a falar assim, você pode me contar a tua história? E ela começou a dizer. Então ela começou a dizer que na noite que ela casou, ela já começou a se sentir usada, começou a se sentir humilhada pelo ato sexual em si. E aquilo que era prazeroso, aquilo que era algo sagrado e divino, que é o sexo, começou a se tornar algo humilhante, algo doloroso, começou a se tornar algo como se ela fosse usada, começou a se tornar um escape dos conflitos em que ele tinha, começou a se tornar uma obrigação e um dever. Em alguns momentos começou a se tornar algo profano, em alguns momentos começou a se tornar algo errado aos olhares que ela tinha a respeito do sexo. E tinha 20 anos que ela sofria todos os dias em relação à sexualidade, em relação a essa área do casamento. E ela me disse assim, doutora Juliana, meu casamento acabou faz 20 anos, porque tem 20 anos que eu pratico uma atividade, um movimento em que eu não reconheço como sexo, eu não reconheço como algo divino, né, como algo lindo de um patrimônio, de um matrimônio, e eu fui totalmente descaracterizada como esposa. E aí ela falou assim para mim, você pode me ajudar? Naquele dia eu vi que era muito mais profundo do que uma testosterona. Naquele dia eu vi que era muito mais profundo do que usar um objeto, que seja um brinquedinho, que seja um óleo, que seja um vibrador, que era muito mais profundo do que um presente, uma viagem. Naquele dia eu vi que era algo da vida do ser humano em que deveria ser tratado de forma diferente. Foi quando eu olhei todos os pilares do sexo e eu quero que vocês comecem a notar isso. Porque a cura, né? A forma como essa mulher e esse homem hoje se relacionam na sexualidade é algo diferente do que eles se relacionaram por 35 anos. Hoje eles têm 42 anos de casado. E ela aplicou só nesses 3 últimos anos para cá. E é dessa forma que quem não casou ainda precisa entrar no casamento. Quem hoje está vendo que em vez de ir para o céu, está indo para o inferno, caminhando esse caminho do sexo dentro com um companheiro, precisa começar a aplicar isso hoje. Quando a gente pensa que na hora de dormir vai ter uma relação sexual com o esposo, não é só o ato em si. Esse sexo, ele precisa começar há muito tempo antes. Lembrando que o sexo em si, o ato sexual em si, ele só tem um propósito. Unir uma só carne o casal. E a uma só carne é unir o corpo físico
a alma e a mente. E a mente. O casal que não transa com o corpo, com a alma e com a mente, eles não se tornam uma só carne. Quando você diz, né, quando você vê que Deus falou assim, deixe o seu pai e a sua mãe e se una a uma mulher, a sua esposa, onde se tornarão uma só carne e serão frutíferos e vocês poderão, né, se multiplicar. Para traduzir assim, ó, eu, Juliana, eu deixo meu pai e minha mãe, que é a minha família de origem. O deixar não é desonrar, tá? Até porque um dos mandamentos é honre e respeite seus pais com promessa para que você tenha vida longa aqui na terra. Então eu honro e respeito meus pais, mas eu deixei eles lá na minha família de origem. E eu venho para cá, para minha família, onde eu estou construindo, eu me conecto com o meu marido, onde ele também precisa deixar a família dele, se conectar comigo em corpo, em alma, em mente, para se tornar uma só carne e multiplicar e fazer filhos ou, né, filhos físicos, ou multiplicar na terra. É o quê? Aplicar um propósito. Então, eu e meu marido, a gente se une para aplicar um propósito na terra. Quando a gente não tem um propósito, quando a gente não tem um chamado e não está unido aqui na terra, vira confusão, vira dor. E aí nós encontramos como mulheres e homens desse jeito como eu encontrei no consultório. Muitas das vezes o homem está triste, muitas das vezes o homem está irado, muitas vezes o homem está cansado, muitas vezes a mulher está triste, a mulher está cansada, a mulher está irada e os dois estão infelizes. E quem é que fica infeliz? A família inteira. Os filhos. Então gera crianças ansiosas, crianças com medo, porque a pior sensação que tem é imaginar que você com 7 anos, você com 6, você com 4, você com 11, você olha aquele casal que na verdade são seus pais e você pensa, meu Deus, se esse casal que eles estão aqui, eles se dividirem, quem é que vai olhar para mim, quem é que vai cuidar? E então a gente acaba tendo gerações de crianças ansiosas, de crianças tristes, de crianças e adolescentes que estão perdendo o sentido da vida. E aí ela falou assim para mim, você pode me ajudar? E o que eu tinha era algo dentro de mim, que era o que Deus sempre falou comigo, conhecimento técnico de corpo, de hormônios, de neurotransmissores, da medicina. E o que eu tinha era conhecimento de emoções, onde eu sei que a mulher ela precisa ter desejo, ela precisa passar pela excitação para que ela chegue a ter um orgasmo. Eu sei que o sexo, ele começa na mente, através dos nossos sentidos. Então, ele começa na mente, através daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente enxerga, daquilo que a gente sente, como tato. Ele começa através dos sentidos, daquilo que a gente cheira. Então, eu tinha isso. E eu falei assim para ela, eu vou te ajudar. E eu comecei a ajudar essa mulher. Só que naquela hora, eu chamei ele de novo. E eu falei assim para ele, o sexo morreu no teu casamento? E ele falou, para ela morreu, para mim não. E eu disse, mas você faz sexo sozinho? Com ela? Eu não estou entendendo, estou confusa. Morreu para ela, mas para você não morreu? Com quem você está fazendo sexo? Aí ele falou, com ela, doutora, eu não estou fazendo sexo com ninguém, estou fazendo com ela. Falei, mas você faz com ela sozinho? E ele falou, ficou quieto, porque não teve resposta. E eu disse, antes de morrer o sexo no casamento, muitas outras coisas foram sepultadas no casamento de vocês. E se você acredita que Deus pode curar todas as coisas, se você acredita que Deus pode trazer vida para todas as coisas, se você acredita que Deus pode te tirar de um estado e colocar de outro estado, você só tem fé. Agora, o como você vai fazer isso e o caminho que você vai caminhar é o que você precisa fazer e você não está fazendo. E dessa forma, morreu o sexo no casamento. E ele segurou assim na cadeira e ele falou, eu não matei nada. E eu disse,
Você não matou nada, mas você deixou de trazer vida para esse ambiente e para essa área do casamento de vocês. Vocês dois, vocês realmente querem minha ajuda? E aí ela chorou, ele pediu desculpa, nem pedi para ele pedir desculpa, e aí eles começaram uma jornada. Gente, vocês querem saber a jornada? Porque isso é tão assim impactante. Às vezes Deus me fala assim, Juliana, a tua voz não é só para uma mulher que está triste, ela se tornar feliz e plena na sexualidade e no casamento. A sua voz pode gerar filhos saudáveis, filhos plenos e famílias de muitas gerações curadas em uma área que é a área que mais destrói o matrimônio no Brasil, que é a área do sexo, da sexualidade. Porque sexo e sexualidade dentro do matrimônio, dentro assim de um patrimônio, de um contexto que você e eu, que nós construímos, não é um vibrador, gente. Não é uma massagem tântrica. Não é um óleo. É muito mais profundo, gente. É muito mais profundo. O sexo, imagine o seguinte, o sexo, ninguém ensinou você sobre o sexo. Então a gente não aprende o sexo na escola. Ninguém ensina você, o sexo é assim, no casamento. Você tem que olhar assim a sua esposa, o seu esposo. Ninguém ensina você na escola. Ninguém ensina você também em casa. Por exemplo, a minha mãe não me ensinou nem a questão do ato sexual físico e nem muito menos que isso acontece, que isso é complexo, que isso é muito mais profundo, que ele tem um olhar sagrado, que ele tem um olhar fisiológico, que ele tem um olhar cultural e emocional. Ninguém ensinou isso para mim. E para você provavelmente não. Então você não aprendeu na escola, você não aprendeu em casa. A igreja, ela não ensina tudo que você precisa aprender. E preste atenção no que eu vou te falar, para que você não me entenda mal e para que você entenda 100% o que eu estou te dizendo. A Bíblia, ela ensina sobre o sexo. A igreja, ela não ensina tudo sobre o sexo. Então pode ser que mesmo dentro da igreja, você esteja sofrendo no seu casamento. E ontem, por exemplo, eu recebi a mensagem de uma mulher que é cristã há muitos anos, uma mulher que tem uma comunhão, e ela está sofrendo na igreja. E ela está sofrendo, porque é muito mais complexo do que só uma mensagem, só algo dali da igreja. Porque é cura de emoções, cura de cultura e você entender o que você gosta e conversar com o seu marido a esse respeito. Então é muito mais complexo. Na faculdade não ensina de sexo, eu nunca aprendi sobre sexo. Muito pelo contrário, quando eu estava na faculdade e eu via que aquela mulher que estava com depressão, isso, gente, que eu tinha 24 anos, eu tinha necessidade de falar com ela sobre sexo, porque eu sabia que ali era uma área que ia ter um prejuízo, que se ela tomasse uma fluoxetina, uma sertralina, não queria dizer que ela ia ter desejo e ela ia se relacionar com o marido dela e ela ia ser feliz, muito pelo contrário, ela ia voltar dali 3 meses e provavelmente ela ainda ia renovar a receita ou colocar um outro remédio. Então, na faculdade ninguém te ensina e muito pelo contrário, quando eles falam sobre sexo, eles falam de forma profana, de forma errada, de forma somente física. Tanto que tem tantas distorções do que realmente é um sexo. Então a gente não aprende em lugar nenhum. E quando quando nós somos solteiras, né, que a gente está na vida sem ser em casamento, aí que não ensina mesmo. Porque o que você aprende na vida solteira não é o que você vai conseguir aplicar no casamento. Gente, o sexo de alguém que é solteiro é diferente do sexo dentro do casamento. Porque é muito mais complexo, é muito mais
divino, porque é algo para multiplicar e abençoar vidas. Porque o sexo que você tem com o seu esposo, o sexo que você tem com a sua esposa, abençoa a vida dos seus filhos de forma indireta e energeticamente no sistema dentro da casa. Porque a mulher que ela não está feliz, ela está triste. O homem que está irritado, o homem que está ansioso, isso passa para dentro de casa. Então, a gente não aprende isso em lugar nenhum. Aí você cai dentro de um matrimônio, você cai dentro de um casamento e de repente, puf, você vê coisas assim. Nossa, quem não quer sofrer no sexo, é melhor não casar. Ou, se você acha que você fazia sexo, se você casou para fazer sexo, você casou errado. Então, acontece todas aquelas distorções. Ou muitas vezes você encontra gente falando assim, olha, se você precisa ir no sex shop e comprar um vibrador para você ter um orgasmo e você entender e de repente você ensinar o teu marido. Acontece o seguinte, gente, que se você não conversar com o seu esposo sobre o seu trauma, sobre a humilhação que você teve a partir de quando você casou, que você se sentiu humilhada, ou sobre quando você foi molestada, quando você tinha 11 anos, ou quando você foi abandonada. Se você não ter um diálogo com ele em relação às suas emoções, aos seus traumas do passado, desde quando você nasceu, esse sexo, ele jamais vai ser uma carne só. Jamais você vai conseguir se conectar de forma 100%. Você sabe por quê? Porque você pode conectar até o físico. Você até pode melhorar a lubrificação. Você até pode melhorar a sua pelve genital. Por exemplo, o poupuarismo, né, que está bem famoso hoje. Se você faz o poupuarismo, você até pode melhorar a sua cavidade vaginal e até sentir um pouco mais de desejo, porque movimenta esse sistema, libera um pouco de neurotransmissores e libera receptores hormonais. Você até pode, mas o poupuarismo, gente, ele não cura as suas emoções. O poupuarismo, ele não vai lá na sua história de quando você casou e seu esposo, de repente, ninguém ensinou para ele também sobre como ter uma relação sexual. Como cuidar dessa área dentro do matrimônio. O poupuarismo, ele não cura o fato de você escutar alguém, o seu marido, de repente falar algo que dói na sua alma e você também, de repente, você devolver isso para ele. Exemplo, você é desleixada, você não se cuida. E aí, de repente, você fala, e você não tem dinheiro, você não consegue sair dessa miséria. Vibrador e poupuarismo, ele não cura uma história sua que você viveu dentro da casa dos seus pais. O poupuarismo, ele não cura uma traição que você está anos carregando essa dor na alma. Então, gente, quando a gente fala de coisas físicas, quando a gente fala, gente, é muito simples. Quando a gente fala de coisas que vai ajudar o físico no sexo, nós estamos falando só do físico, mais nada. Nós não estamos falando do emocional, nós não estamos falando das nossas dores emocionais e nós não estamos falando da nossa mente, porque o sexo, ele é inteligente. Vocês têm noção que o sexo é inteligente? Que sexo precisa de inteligência? Como assim? Eu vou falar para vocês. É assim, depois que o sexo físico acaba, ou seja, imagine que a vida média do brasileiro é de 75 a 78 anos, tá? 75 a 78 anos é a vida média do brasileiro. Mas o que eu estou dizendo, a vida média, e tem gente que tem 82, 86, 94, sim, eu estou falando da média. Eu tenho uma paciente minha de 79 anos que está tendo relação sexual, só que não é o físico, é emocional, ele é físico e ele é mental. Então, quando o sexo físico acaba, o que fica, o que resta é a transa mental. Qual é a possibilidade que eu tenho de gerar prazer na mente
do meu marido? Qual é a possibilidade que o meu marido tem de gerar prazer na minha mente? Qual é a possibilidade? Então, o sexo, ele é inteligente também. Ele não é só físico. Porque quando acaba, quando de repente eu tô lá, e ontem eu falei com meu marido sobre isso, a gente tava aqui na mesa, eu falei assim, Paulo, você sabia que depois que a gente parar de ter relação sexual, nós vamos ter transamental? Falou, o que você tá falando, Juliana? Você é doida? Eu falei assim, não, deixa eu te explicar. Antes de eu deitar com você na cama, primeira vez, lembra a primeira vez que nós tivemos relação sexual? Eu transei com a sua mente. E quando eu falei isso, eu lembrei de verdade que eu enxerguei ele e vi que as coisas que ele falava, como ele via o mundo, era apaixonante e era excitante para minha mente. E eu comecei a ter uma transa mental com a mente dele antes de encostar nele. Então eu acreditava que como ele ajudava as pessoas no consultório, eu acreditava que o que ele tinha dentro do coração dele, eu acreditava que a mente que ele tinha, essa expansão, era tão excitante, era tão atraente, que eu comecei a ter uma transa mental com ele antes de ter um ato sexual. E aí eu falei pra ele, ele falou assim, verdade. Aí eu perguntei, o que é que atrai você na minha mente? E aí ele começou a falar que eu tenho uma mente criativa. Então isso é uma transa mental. E aí eu disse pra ele, então quando a gente parar de ter transa física, sexual, o que vai restar é a mente. Então de repente eu tô ali, sei lá, com 90 anos, não sei quantos anos eu vou ter essa transa física ainda. Mas eu tô lá no final da minha vida e nós estamos sentados, nós estamos passeando, viajando, e pode ser que não tenha mais sexo, mas nós estamos ali na mente, transando, conectados na mente e nas emoções e ainda nos tornando uma só carne até o fim. Só que quando é sepultado isso, o diálogo, quando é sepultado o diálogo sexual dentro do casamento, o sexo físico morre. E isso é um caminho, é começar a ter um diálogo sexual no casamento, né? Então você vai olhar para essa pessoa que está do seu lado e vai entender assim, o sexo é o final, o diálogo é o início. E o que é que eu vou dialogar? O que é que eu vou caminhar para que eu tenha um sexo que vai me liberar serotonina, que vai me liberar dopamina, que vai melhorar a testosterona, em que eu vou, depois do sexo, eu vou me sentir feliz. Que depois do sexo, eu vou lembrar que aquela humilhação que eu tive quando eu era criança não tem a ver hoje e que hoje eu tenho uma história nova. Então o diálogo é importante. E aí você precisa entender como é que você vai dialogar com o sexo. E eu vou começar agora a falar para você esses pilares. Primeira coisa, o sexo, ele é divino e ele é sagrado. Ele tem um Deus que criou isso. Ele não é algo tipo assim do Big Bang, buf, que explodiu e aí de repente, olha, ali tem, tá vendo? Tem um macho e uma fêmea e aí pode, e aí por energia da evolução da célula, esse macho e essa fêmea vai atrás e se unam e multiplica. E vai e gera um outro ser. Não, quem criou tudo foi Deus. Então o sexo também foi ele que criou. Ele criou o homem, ele criou a mulher, o órgão genital específico para que tenha uma penetração, então tem as características específicas para que isso aconteça. E quando ele fala assim, ó, para que o homem e a mulher se multipliquem dentro da terra, a única forma de multiplicar é fazendo sexo, gente. Não tem outra forma. Não tem outra forma. É obviamente que tem como nascer uma criança por inseminação. Tem como nascer uma criança por uma doação de um esperma, faz uma FIV e coloca dentro do útero. Só que isso já é modificação, isso é algo do ser humano, da terra. Não é algo divino. A multiplicação vem pelo sexo. E ele constrói algo tão bonito, tão lindo, que gera uma pessoa, ele gera uma criança. Então, quando você vê uma criança dentro da barriga, só foi possível isso acontecer porque teve um sexo.
Agora, se você vê o sexo de forma profana, de forma errada, se você não coloca o divino no sexo, eu estou aqui como médica para dizer que provavelmente você vai ter um sofrimento a esse respeito. Porque você vai descaracterizar um dos pilares dessa palavra chamada sexo, que tem 4 letrinhas, que é bem semelhante a uma palavra chamada Deus, que também tem 4 letrinhas. Então, Deus fez o sexo e o sexo é de Deus. Deus fez o sexo e sexo é de Deus. E dessa forma, a gente vê que o primeiro pilar é um pilar divino, é um pilar sagrado, que é o sexo feito por Deus. Deus fez o sexo e o sexo é de Deus. Tá bom? Então anotem, gente, que esse é o primeiro pilar. Agora, nós temos um segundo pilar. Eu não disse que tem que ter um físico? Claro, a atividade física, ela é bem semelhante à atividade sexual em relação a movimento de corpo. Então você faz uma atividade física no sexo. Você usa o corpo, você usa essa carcaça aqui, ó. E eu disse para o meu marido, amor, quando essa carcaça aqui acabar, só nós vamos transear, nós vamos transar pela mente só. Aí ele falou, Juliana, sua mente é muito criativa. Então o físico, ele precisa estar dentro do sexo. E para que ele esteja dentro do sexo, ele precisa ser cuidado da melhor forma. Então, precisa cuidar do corpo, precisa cuidar dos hormônios, precisa cuidar nos pequenos detalhes da sobrancelha, precisa cuidar do cabelo. Eu não estou dizendo que um cabelo vai te dar um desejo que você vai ser curada no sexo. Eu estou dizendo que você precisa cuidar do seu físico também. E isso é para os homens e para as mulheres também. Então, as esposas, as mulheres têm medo de conversar sobre isso. Então, quando eu não falo sobre o meu corpo com o meu companheiro, eu vou falar com quem? Com as minhas amigas? As minhas amigas não vão me ajudar no sexo. Elas não vão me ajudar. E quando você não fala do corpo do seu companheiro, você deixa aquilo magoar você, aquilo ficar dentro de você e você não consegue colocar isso para fora. E aí perdemos o diálogo sobre o físico. Então é assim, é o esposo que ele não fala para a esposa. Olha, depois que você teve filhos, você aumentou um pouco seu peso. Você quer que eu te ajude? Vamos fazer uma academia? Mas às vezes ele fala e ela se sente magoada. Porque talvez ela linka lá na história dela passada. Quando a mãe dela falava assim, para de comer, você vai ser uma gorda. Ou quando alguém falou para ela que ela era obesa. Ou quando ela foi no shopping, tentou colocar uma roupa e não conseguiu. Então ela linka uma coisa com a outra. E aí ela fala que ele está maltratando ela, que aí ela começa a ficar com vergonha, ela não consegue mais, aí come mais, fica mais ansiosa, aí não consegue mais ter relação de luz acesa, aí não consegue comprar uma roupa, não consegue sair para jantar, para viajar e vira um caos. Só que o diálogo sobre o físico é um dos pilares importantes dentro da sexualidade do casal, dentro do sexo com esse matrimônio. E você precisa também ter um diálogo a respeito do corpo dele, porque os homens, eles também deixam de se cuidar. É homem que não cuida do cabelo, é homem que não cuida da barba, é homem que não passa perfume, é homem que tá ali obeso, que não cuida dos pés. Você pode falar. Você sabe por que você pode falar? Porque é bem simples, né? Porque assim, às vezes, você encontra cristãos dizendo assim, você não pode negar o seu corpo para mim, porque o seu corpo é meu e eu tenho posse sobre isso, porque a palavra de Deus fala isso. Só que como é que você está me entregando esse corpo? Como é que você está preparando esse corpo? Então, para que eu aplique também tudo que eu aprendo, eu preciso da tua ajuda. Se você olha o teu companheiro e fala para ele, olha, eu gostaria muito que você emagrecesse, que você se cuidasse. Eu gostaria muito que você fizesse uma atividade física, até porque você pode ter um infarto. Até porque você pode me deixar viúva.
porque você fuma, você bebe, você é sedentário, você está obeso, seu colesterol, seu triglicerídeo está aumentado, você não dorme, você é estressado. Gente, a mulher acaba tendo uma bomba relógio dentro de casa. E assim serve para a mulher também. Às vezes ela tá tão cansada, ela tá fazendo tantas coisas, deixa de se cuidar. Então é a mulher que não faz a unha, é a mulher que não faz a sobrancelha, é a mulher que tá descuidada, que tá sedentária. Esse diálogo do físico é importante. Eu ter a liberdade e eu ter a consciência e a inteligência de como falar sobre isso. Amor, eu tive filhos e agora eu quero fazer uma plástica. Amor, nós precisamos cuidar dos nossos hormônios. Vamos deixar essa carcaça da melhor forma para que eu possa entregar e você me entregar também. Só que isso é tabu. Isso é tabu, porque na infância a gente já aprendeu assim, né? Não pode encostar no órgão de ninguém. E você, menina, tem que esconder a sua coisinha. E o menino não, o menino já começa a pegar nesse trequinho dele aí e já começa a mostrar para todo mundo. Começa a medir com o amigo o tamanho do negócio. Então tudo isso é distorcido. E como é que eu, quando entro dentro do casamento, vou conseguir ter um diálogo com o marido a esse respeito? Dessa forma, tem um afastamento e o físico fica prejudicado. Como que eu vou entregar 100%, conectar uma só carne, se eu me sinto fora do peso, se ele não está se cuidando? Então, essa conexão física, ela tem que estar 100% de acordo como ele quer e como eu quero. Então, você precisa alinhar isso. E tem alguns homens que falam assim, ó, não precisa pôr silicone, não precisa fazer lipo, tá bom desse jeito. E até impede a mulher de se cuidar. Só que isso tem que ser conversado, o diálogo. O que é que para mim vai me deixar mais feliz? Você pode me ajudar? O que é que para você vai te deixar mais feliz? Eu posso te ajudar? Então é o diálogo do físico. Depois dos 35 anos, gente, os hormônios se alteram. Principalmente depois de ter gestações. A mulher precisa cuidar dos hormônios. A mulher que toma antidepressivo, os hormônios também diminuem. Precisa cuidar desses hormônios. O homem que tem doença, que tem pressão alta, diabetes, que fuma, que come muita carne, que é todo descompensado e sedentário, também diminui testosterona. Então tem que cuidar do físico, que é o segundo pilar. E os dois têm que conversar a respeito disso. Parar de pôr isso como um tabu. Eu cuido do meu físico e você cuida do seu, que é o segundo pilar. No terceiro pilar, nós vamos falar sobre a cultura. O que é a cultura, gente? O que é a cultura? A cultura é como eu vi em toda a minha vida o sexo. Como eu, dentro da minha casa lá de origem, como eu estava na casa dos meus pais e eu via como eles tratavam a sexualidade. Então, como eu via os costumes que os meus pais tinham, a linguagem em relação ao sexo que eles tinham. E não pensa não que uma criança não vê isso, gente. Então, os costumes, né? A cultura sexual que eu vim e a cultura sexual que o meu marido veio é diferente. É diferente. A linguagem, a observação, as experiências são todas diferentes. Todas. Quando você ajuda alguém, isso vem de volta para você. Então, o sentido do dar e do receber, ela vem nos pequenos detalhes, no pequeno detalhe. A cultura é o terceiro pilar. Terceiro. Então, eu falei para vocês, a forma como eu vejo o sexo é a minha forma, da minha cultura, da minha experiência, do jeito como eu vi na minha casa de origem, do jeito como eu olho o mundo, do jeito que eu acredito que para mim é verdade. Por exemplo, tem marido que acha que tem que ter relação todo dia. Tem mulher que acha que tem que ter relação uma vez por mês. Tem mulher que acha que tem que ter relação todo dia. Tem marido que acha que tem que ter relação só de manhã ou só à noite.
Obrigada. Isso são costumes e são comportamentos culturais. Só que da pessoa. Só que quando essa pessoa ela entra em um sistema organizacional, ela acaba também entrando naqueles costumes daquele local. Exemplo, pode ser que seu esposo ache bonito, ache exótico, ache interessante que você passe batom todos os dias. Só que a tua cultura, você não viu a sua mãe passando batom, você não viu suas irmãs passando batom. E aí você vai para um sistema que seja um sistema religioso ou que seja um local onde você trabalha, que você não passa e que ninguém passa esse batom. Então, a cultura, ela interfere na sexualidade. E aí vocês precisam conversar sobre isso. Precisa conversar sobre isso. Outra coisa é a cultura, assim, ó. Como eu falo sobre o sexo. Como me falaram sobre o sexo. Tem mulheres que viram as mães sofrendo nessa área. Então, viu ali a mãe foi traída, viu ali que aquele pai tinha várias mulheres. Pode ser que o esposo viu que a mãe dele não era feliz na sexualidade, mas que todo dia ela tinha relação com o pai. E ele pode achar que isso é normal. Então, essa cultura do que ele viu, do que eu vi, como eu vejo, como ele vê, precisa ser alinhados. Você precisa conversar sobre as suas vontades. E ele sobre as vontades dele. Exemplo. Às vezes, você pede algo para o marido. Tem como você passar e trazer um frango para mim? Compra papel higiênico. E aí ele pega e fala, você quer quantos? Daí ela fala, 2, 3. E ele vem e traz 2 ou 3. Na relação das culturas, da relação sexual, precisa também ser assim. Se ela gosta de ter relação sexual pela manhã, que ela percebe dentro dela dessa forma, ela precisa falar. Se ele gosta de ter relação sexual todos os dias, ele precisa falar. E não quer dizer que ela tem que ter relação todos os dias, mas quer dizer que vocês precisam conversar a esse respeito e ver qual é a melhor opção para vocês. E isso é alinhar a cultura e não impor a sua cultura e ela impor a cultura dela. Quando impõe a cultura, a probabilidade disso virar uma briga e disso virar uma distorção e virar uma dor é enorme. Então, precisa alinhar a cultura. A frase é assim, como eu te vejo, como eu vejo o sexo, precisa ser igual como você vê. O terceiro pilar é cultura. Então, você vai escrever aí, como eu vejo o sexo, precisa ser como você vê. Como que vai acontecer isso? Depois que tiver um diálogo sexual a esse respeito. Depois que entra em um diálogo sexual a esse respeito, como eu penso, os meus comportamentos em relação ao sexo precisa ser igual o seu. Você lembra quando fala assim, ó, Juliana, deixe o seu pai e a sua mãe e se une ao seu esposo, né? E pro homem, fala isso. Homem, deixe o seu pai e a sua mãe e se une à sua esposa. Quando a gente fala isso, a gente precisa deixar os nossos costumes também.
Mas acontece que o deixar os costumes não quer dizer que a gente tem que pegar o costume do outro. Senão seria egoísmo. Se eu apagar todos os meus costumes e pegar o costume do meu marido, só o costume dele, seria egoísmo dele. Seria imposição e anulação dos meus costumes. Quando fala e torne-se uma só carne, é porque mediante aos costumes dele, mediante aos meus costumes, nós vamos colocar luz, que é o divino, conversar e fazer um costume só. Olha que lindo, poderoso isso. Porque daí ninguém sofre. Eu entendo ele e ele me entende. Por isso, como eu vejo o sexo, precisa ser como você vê. Nós somos um costume só. Só que precisa dialogar, precisa falar. Porque pode ser que essa mulher, ela tenha uma história de que a mãe foi humilhada, ou ela tem uma história de que o pai não tinha tanto desejo sexual e ela sabia que isso não era tão evidente, tão forte dentro do casamento. E isso começa a vir dentro dessa nova família. Eu falei para vocês que eu ia contar, né, sobre como o sexo tem impacto nas crianças do casal. Foi assim. Uma vez uma paciente minha falou que ela não conseguia ter orgasmo, que ela já tinha procurado ajuda, mas que ela não conseguia. E aí na mentoria eu fui conversando, eu fui caminhando com ela, e ela falou assim: quando eu era criança, eu dormia no quarto dos meus pais. Quando eu era criança, ó, bonito lá, eu dormia no quarto dos meus pais. E mais ou menos, na madrugada, eu acredito, eu creio, que era na madrugada, eles tinham relação sexual e eu fingia que eu estava dormindo e eu escutava o meu pai tendo orgasmo. Essa paciente me disse isso. Ela tinha 5, 6 anos, menos de 7. E o pai e a mãe tinham relação sexual no quarto. E esses pais provavelmente acreditavam que essas crianças já estavam dormindo. E ela escutava o orgasmo do pai. E dessa forma ela nunca, né, conseguiu se entregar 100%, principalmente na hora que o marido tinha o orgasmo, ela lembrava toda essa cena e ela tinha um bloqueio. Então, essa experiência do passado interfere muito hoje. Só que precisa ser conversado. Precisa ser conversado. Primeiro que toda vez que você conversa com alguém e que esse alguém te apoia e te mostra uma solução, isso é curado. E o casal tem essa possibilidade de um curar o outro. Então, o terceiro é o costume. O quarto é o emocional, que é assim. Por isso que eu falei assim, para as solteiras, que elas poderiam estar aqui escutando. O sexo em si, o ato sexual, ele vai ajudar a tua cura, né? Ele ajuda, ele é um remédio no casamento, desde que você comece a curar as suas emoções, a trabalhar as suas dores do passado. Todos esses anos que passaram para trás, e não só anos de casamento, mas anos de quando você era solteira também. Nós temos dores. Gente, o que não falta é dor. A vida, ela é feita de dor e ela é feita também de cura. Então, a gente tem dores na alma. Nós temos medo, nós temos tristeza, nós temos raiva. Medo, tristeza e raiva na história emocional dentro de uma sexualidade desde a infância. Então, pode ter sido um menino que foi abusado, uma menina que foi abusada, que foi molestada, né? Pode ter sido uma adolescente que foi humilhada. Pode ser uma mulher, uma esposa que foi traída quando estava grávida e hoje está ali com 17, 10 anos de casamento e ela ainda carrega essa dor, porque o liberar perdão
a estratégia e é o mais divino. Só que talvez essa dor, ela tá na alma e você não consegue 100% liberar, mesmo você estando casada. Porque só quem te ajuda no perdão, porque o perdão não é do homem, né? Perdão é algo divino, é Deus que te dá esse poder para você perdoar. Só que essas emoções, elas precisam ser faladas, elas precisam ser dialogadas. Então, as mentiras, né? Como que você vai, de repente, ter um orgasmo se você está achando que o seu esposo ou que a sua esposa é mentirosa ou é mentiroso? Não é difícil? Como é que você vai ter um orgasmo se você se sente humilhada? Ou se você está humilhando? E a mulher, ela tem essa arte de conseguir também, de forma indireta, humilhar, sabia? Às vezes você fala algo ou se comporta de uma forma que ele se sente humilhado. E essa conexão não existe tanto. Ou você também não se sente importante, se sente usada. E aquela paciente que eu contei para vocês, ela se sentia um objeto, ela se sentia usada. Então passou 5 anos, 10 anos, 20 anos se sentindo humilhada. Então essas dores emocionais, elas precisam ser tratadas. Elas precisam ser tratadas. E aí, o que acontece? Quando a gente tem essas dores emocionais, quando a gente tem esses registros na alma, a gente acaba se afastando das pessoas, se trancando com medo da sociedade ou com medo de que essa dor piore e nos tornamos prisioneiros de nós mesmos para que as pessoas não nos machuquem. E aí, às vezes, você encontra mulheres que não estão desenvolvendo a missão, o chamado dela, que são mulheres que estão tristes, né? Que se sentem prisioneiras. Então, quando a gente se sente prisioneira, nada mais é o afastamento, você se recolhe, você se fecha para se proteger das pessoas. E muitas vezes você se fecha para se proteger até do esposo, com medo de aumentar essa decepção, essa humilhação, de poder, de repente, ser abandonada. E aí ela fica se sentindo uma prisioneira. Então, tudo isso precisa ser dialogado. Então, é um diálogo emocional para a cura das emoções, que é o 4º pilar. Certo? Então, nós falamos do divino, nós falamos do fisiológico, nós falamos do cultural e nós falamos do emocional. A frase é o seguinte que eu quero que vocês coloquem aí para mim. As minhas dores emocionais eu compartilho com você. As minhas dores emocionais eu compartilho com você. Aí agora vem inteligência, 5º pilar. Você sabe por que a inteligência é importante? E que é diferente da sabedoria, gente. A mulher inteligente é diferente da mulher sábia. O homem inteligente é diferente do homem sábio. A inteligência, ela te ajuda a resolver os problemas e as dores atuais e criar e desenvolver estratégias todos os dias para ter um novo. Todos os dias. Isso é ser uma mulher inteligente. Sabedoria você pede a Deus e Deus te dá. Quanto mais sabedoria, quanto mais você pedir, mais Deus te dá. Quanto mais você pedir, mais Deus te dá na questão de sabedoria. Então, quando você tem inteligência e sabedoria, você é uma mulher plena, você é uma mulher realizada, você é uma mulher que está feliz. Então, vamos lá. A inteligência, ela precisa ser importante e dentro do sexo. Porque quando você compartilha as suas dores emocionais com o outro, se esse outro não tem uma inteligência para
ajudar você a curar e a ressignificar essa dor emocional, você pode piorar o teu estado. E se você não é o inteligente o suficiente para mostrar como é a sua dor emocional, você também pode piorar o teu estado. E aí eu vou ensinar você a identificar as pessoas que não estão usando a inteligência dentro do sexo. Se eu compartilho uma dor emocional e ele me escuta, né? Ou ele compartilha uma dor emocional e você escuta. Aí passa 3 semanas. E aí você, por algum motivo, né? Vocês discutem, vocês brigam. E aí vem aquela sementinha do mal na tua cabeça e fala assim, lembra aquela dor emocional que ele te falou, ou que você falou para ele, e você vai e joga isso dentro do diálogo. Ah, mas você é assim porque quando você morava com seus pais, os seus pais eram desse jeito. Ah, você não vira essa chave e você não procura uma coisa nova para fazer. Às vezes ela compartilha assim, eu não consigo estudar, né? E aí eu não fiz faculdade, agora eu tô aqui. Ela tá compartilhando uma dor emocional dela. E aí ele fala, claro, você em vez de estudar, você fez isso, isso, isso. Ele mostra, vem à tona aquilo que ela compartilhou com ele há 3 semanas atrás. Ou ela joga, é praticamente aquele negócio assim, vou vomitar aquilo que você me disse há 3 semanas atrás. Quando isso acontece, tem um afastamento emocional. É tipo, eu não posso confiar nele. Eu não posso confiar nela. Porque tudo que eu falo da minha história, ela vomita na mesa. Isso é falta de inteligência. Inteligência sexual. Como é que você vai entregar o teu corpo, se conectar de físico, se conectar de emoções e de mente com alguém que há 2 horas atrás falou do teu passado, de uma dor que dói na tua alma? Isso é muito difícil. E aí a mente não conecta com a outra mente. E vocês, né? E aí a gente passa a não ter inteligência sexual. Sabe o que é inteligência sexual? É entender também que o sexo, ele é feito de 3 fases. Inteligência é assim, ó, quando você vai abrir um negócio, uma empresa, né? Ou quando você abre um consultório, quando você compra um curso para você aprender a mexer com algo digital, quando você começa a aplicar uma nova estratégia no teu trabalho. Você não estuda isso? Você não começa a usar toda a sua inteligência naquilo? Por exemplo, eu vou começar a vender capinha de celular. Aí eu vou e estudo aquele respeito, como negociar essa capinha, como achar os fornecedores, né? O aluguel que eu vou pagar nessa empresa. Então, tudo que a gente faz, a gente acaba usando a nossa inteligência para fazer da melhor forma. O sexo é a mesma coisa. Você tem um sexo dentro do seu casamento. Você precisa usar a sua inteligência para aplicar ali da melhor forma. E aí eu volto a falar, se a sua inteligência é somente um nível em que você vai, dentro do sexo, cuidar, usando popoarismo, massagem tântrica, vibrador, essas coisas, a sua inteligência é rasa, porque o sexo é muito mais complexo do que isso. Você está falando de coisas físicas e mais, que nem necessita do parceiro para fazer aquilo. Você está afastando mais ainda o seu esposo. E isso é loucura, você usar a inteligência só para isso, dessa forma. Então, usar a inteligência é entender que o sexo, ele é sagrado, ele é fisiológico, ele é cultural, ele é emocional, e você precisa da inteligência para criar e tratar isso da melhor forma e identificar o que é o sexo também. Nós temos a primeira fase do sexo, que é a fase do desejo. Eu quero que vocês anotem, meninas. A primeira fase do sexo é a fase do desejo. A segunda fase é a fase da excitação.
E a terceira fase é a fase do orgasmo, que é a resolução, que é o final. Acontece que cada um passa de forma diferente nessas fases. O homem passa de uma forma, a mulher passa de outra forma. E cada homem, cada mulher tem uma forma, uma receita própria. E você precisa usar a inteligência para aplicar nessas fases. Lembrando que a inteligência emocional do sexo, né, vai te falar que ele é sagrado, que ele é fisiológico, que ele é cultural e que ele é emocional. Por isso que só a testosterona não vai salvar sua vida. Por isso que só o pompoarismo não vai salvar o seu casamento. Muito pelo contrário, talvez você melhore essa questão pélvica e a dor na alma existe, o sagrado não existe, você fica ainda cada vez mais dentro de si em empoderamento, que não é um poder divino, e pode ser que você ainda afaste o companheiro. Isso não é ser inteligente. Mulheres inteligentes, fortes e corajosas vão se conectar de físico, de mente e de emoções com o esposo. Lembrando que existe um divino que criou tudo isso. Isso é ser uma mulher inteligente. E aí as 3 fases é o desejo. O desejo é começar aquela transa sexual que eu falei para vocês. Então, antes do contato físico, a mulher, ela vê algo que dá desejo para ela, o homem também vê. O desejo, ele vem da mente. E esse desejo, ele acontece 24 horas antes do ato em si, do físico, né? Da penetração sexual. Então, a gente tem uma mente que está transando conectada com o marido. Por isso que tem que desenvolver da melhor forma esse desejo. E aí você precisa falar para ele qual é a forma que aumenta o seu desejo. E você precisa escutar dele qual é a forma que aumenta o desejo dele. Isso é maravilhoso. Gente, nós temos a inteligência e a estratégia para isso. Mesmo que você me fale, não, doutora, você não tem noção do meu marido tá caído no sofá, ele nem olha isso, ele não quer nem saber disso. Ele acha que se eu dou uma relação prazerosa para ele, no outro dia ele nem tá nem aí, ele acha que tá tudo certo. Acontece que esse é um caminho de se pensar. E aí você precisa saber a curto, a médio e a longo prazo como é que você vai viver pensando dessa forma. Mas existe um outro caminho que você pode começar a aplicar isso e chamar ele para esse negócio. Então você pode falar, olha, o sexo, ele é dividido em 3 fases. Pelo desejo, pela excitação e pelo orgasmo, que o orgasmo é o final. O orgasmo é o final. E eu sinto desejo a partir de quando eu penso que você cuida de mim. Quando eu penso que você é um homem que está pensando em mim. Quando eu penso que o meu corpo está te dando prazer. Quando eu penso e lembro da nossa relação sexual, que foi maravilhosa, semana retrasada. Quando eu penso que você está se cuidando porque você quer entregar esse corpo melhor para mim. Então começa pelo desejo, Quando você vem com um perfume cheiroso, quando você faz um carinho em mim. Então, esse desejo é o primeiro passo. Se não tem esse desejo, não vai ter orgasmo. Se não tem esse desejo, não vai ter orgasmo. Pode até achar que é um orgasmo, mas não é. O segundo passo é a excitação. A excitação acontece uma vez que começa o contato físico, tá? Então, vamos supor, criou o desejo e aí foram ter relação sexual. Quando encostou pele na pele, começa a excitação.
E aí tem muita gente que fala assim, né? Ai, a minha pele não bate com a pele dele, doutora. O que eu tenho para dizer para vocês é que quando é aplicável, quando o seu coração é um coração ensinável, e quando o coração dele é um coração ensinável, você aplica o que eu tô te dizendo, você não vai ter só pele, você vai ter sensações maravilhosas, você vai chegar ao teu orgasmo. Só que a crença que a gente coloca dentro da mente e que registra isso, nos afasta de aplicar o que tem que ser aplicável. Porque muitas das vezes a mulher, ela quer ter um sexo, sabe para quê? Para curar aquela dor que ela tem de ter sido humilhada quando foi mandada embora de casa. Só que o ato sexual não vai te dar isso. Então, muitas das vezes, você vai com uma expectativa no sexo, você vai com uma expectativa buscando algo que não é lá que você vai encontrar. Tudo que você vai encontrar, você vai desenvolver durante a caminhada, até chegar no ato sexual. E aí, você então vai passar pela segunda fase, que é a excitação. A excitação, ela tem uma média. Eu vou falar para vocês a média física, né? A média orgânica, fisiológica, de mais ou menos 20 minutos. Meu Deus! 20 minutos que pode ter essa excitação. O que é? 20 minutos de beijo, de língua, 20 minutos de toque, 20 minutos de preliminares, 20 minutos de sexo oral, enfim, 20 minutos de ato de preliminares, de toque. Quando a excitação é feita da melhor forma, você tem um ápice de excitação que, quando chega aqui, o pico da excitação tem o orgasmo. Por isso que é assim, eu vou desenhar aqui para vocês. O desejo, ele vai aumentando. Tô desenhando, tá? Peraí. Aí tem uma excitação, aí tem o ápice, e aí na mulher a resolução, que daí vem o orgasmo. Orgasmo, aí aqui vem o desejo e tem a excitação. Ó. Aqui, você tá aqui no estado zero. Aí vai subindo desejo, 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 desejo. Aí você começou o ato sexual. Aí tem uma excitação. Aí essa excitação, se ela ficar só aqui e não subir, não vai ter o orgasmo. Aí tem a excitação, vai até aqui, vai subindo, 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 no ponto do orgasmo. Só que acontece o seguinte, para que isso aqui tenha um declínio, né? Para que isso aqui tenha um pico máximo, você precisa de ter esses diálogos de cura, né? E você precisa encaixar os seus costumes culturais, você precisa deixar tudo e se tornar uma só carne, que é na hora da conexão de almas, que é o orgasmo. Aí você tem o orgasmo e aí você tem a resolução. A resolução da mulher, ela é assim, ó, mais longilínea, assim, ó. Que é tipo assim, teve o orgasmo, aí demora ali mais uns 10 minutos, aí depois que vai dormir, meia hora, né? Tem mulher que vai pra geladeira, vai comer um doce, aí vai tomar um banho, então, aí vai ver pra fechar toda a casa. A resolução dela é dessa forma. E a resolução do homem é assim, ó. E agora que vocês descobrirem como é a resolução do homem, vocês vão parar de sofrer. A resolução dele é assim. Ó, tem o orgasmo e depois eles, dorme. Tipo, acabou a relação sexual, aí você quer conversar alguma coisa, ele já tá lá, tipo, não quero escutar, quero dormir, tenho que trabalhar, tô cansado. Tipo, tchau e bênção. Não é porque ele não gosta de você, ou porque ele usou você, ou porque você não teve uma relação boa, ou porque você não conseguiu dar um prazer para ele. Não é por causa disso, é porque é fisiológico. Na hora que o homem tem um orgasmo, existe um afogamento no sistema nervoso. É um imunda, fica assim,
serotonina, dopamina, noradrenalina, ocitocina, todos os neurotransmissores, tipo assim, atola, vai encher a cabeça dele e vai dar tipo um pane. E aí ele vai dormir, tá? É fisiológico, isso é físico, não tem a ver com você. Então desconecta disso aí, por favor. A frase da inteligência é assim: o diálogo inteligente é a chave do sexo. O diálogo inteligente é a chave do sexo. Podem colocar a frase do nosso último pilar. Quero falar para vocês que existe mulheres eu verdadeiras. Mulheres que estão vivendo a melhor versão dela e estão aplicando tudo isso. E que eu não estou dizendo que é simples e fácil. Eu estou dizendo que eu estou aqui para ajudar vocês. Eu estou dizendo que eu descobri que tem métodos, tem formas de fazer isso. Porque eu vejo mulheres, eu acompanho mulheres que tiveram essa evolução da terra para o céu e não da terra para o inferno. Mesmo que agora aqui na terra ela está sofrendo por todas aquelas coisas que eu já comentei aqui, principalmente aquela paciente, lembra que eu falei, aquela mulher, ela ficou 20 anos sofrendo e ela entrou em um caminho que ela estava indo para o inferno nessa área da vida dela. Já tomava 2 remédios, já não se reconhecia mais como esposa, tinha medo de tudo, não conseguia sair de casa, não conseguia nem ter uma força para poder se posicionar. O posicionamento como esposa é o que eu e você nós precisamos hoje, é isso que nos garante que nós somos esposas. Mas como é que vai resolver, como é que vai fazer isso, sendo que o seu caminho está sendo um caminho na ladeira? Para que você seja plena, inteligente, corajosa, desenvolva esse caminho da terra para o céu na sexualidade, é o mais importante e real de uma mulher ou verdadeira aplicar na vida dela. O que eu construí e mostrei para vocês hoje é um pedaço de fatores, né, e de coisas a ser aplicado na vida de uma mulher. Eu tô aqui para mostrar para vocês que tem método eficiente para você se tornar uma eu verdadeira. O que é uma mulher eu verdadeira? É uma mulher que vive a sua verdade com inteligência e sabedoria em todas as áreas da vida dela. Lembrando que essa mulher precisa começar a aplicar nas emoções e na sexualidade tudo isso. Aí você consegue uma carreira e desenvolver da melhor forma essa carreira. Precisa estar plena e viver a sua verdade antes de começar o que você deseja começar. Ou talvez você está tão bagunçada que você não consegue nem criar e começar o que você veio para fazer aqui na Terra. E a mulher eu verdadeira, ela alinha isso. Ela precisa ser inteligente e sábia e aplicar esses métodos. Porque às vezes a gente encontra assim, a mulher que está só orando, está só rezando. A mulher está pedindo para Deus para que tudo isso aí seja curado. Tudo isso que nós falamos seja resolvido, assim, ó. Se for milagre, pode até resolver. Se for milagre, resolve. Mas, da minha experiência, precisa aplicar uma forma para resolver e para chegar no céu, que é o que ela deseja. Ó, Deus abençoe vocês. Beijo. Tchau, meninas.